Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Saiba Mais Next. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje temos um tema que parece simples, mas pode mudar completamente o nosso futuro. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Saiba Mais. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Se sintam acolhidos aqui na nossa live do Saiba Mais Next. E a pergunta é, as escolhas que fazemos hoje realmente fazem diferença amanhã? Será que uma pequena decisão pode mudar toda a história? É isso que vamos descobrir hoje. Hoje o papo promete. Tem muita coisa legal preparada. E alguns exemplos vão fazer vocês pensarem bastante. E também teremos uma entrevista muito especial. Então, já compartilha essa live, chama mais alguém para assistir e agora o papo é com a gente. Vou começar trazendo um assunto que está em todo lugar. Está na internet, na escola, nos grupos de amigos e muitas vezes influencia nossas escolhas sem percebermos. Chegou a hora do quadro... O mundo tá dizendo! Oi, pessoal! Chegou a hora do quadro O Mundo Tá Dizendo, com o tema Você está escolhendo ou apenas deixando a vida escolher por você? Hoje, eu quero começar com uma pergunta. Você já parou para pensar que todos os dias nós fazemos dezenas de escolhas? Algumas parecem muito importantes, outras parecem tão pequenas que quase nem percebemos. Mas será que existe escolha sem consequência? Eu acho que não. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você acorda de manhã, quem escolhe se você vai levantar logo ou apertar o botão de soneca mais uma vez? Quem escolhe se você vai estudar ou deixar para depois? Quem escolhe se vai responder seus pais com respeito ou com impaciência? Quem escolhe se vai abrir a Bíblia ou passar mais meia hora no celular? Essas decisões parecem pequenas, mas no final do dia, todas elas ajudarão a construir quem você está se tornando. Sabe uma frase que eu escuto bastante? Deixa a vida me levar. Ou então, depois eu resolvo isso. Quando eu crescer, eu penso nessas coisas. Mas a verdade é que ninguém acorda adulto de um dia para o outro. O futuro começa a ser construído hoje, enquanto você está estudando, enquanto escolhe seus amigos, enquanto decide como tratar as pessoas, enquanto escolhe aquilo que coloca dentro da sua mente. Imagina dois adolescentes. Os dois têm os mesmos sonhos. Os dois querem um futuro legal, mas um deles escolhe estudar um pouquinho todos os dias, aprender coisas novas, ouvir conselhos, ser responsável. E o outro vive dizendo: amanhã eu faço, depois eu vejo, agora não. No primeiro dia, a diferença quase não aparece. Depois de um mês, ainda parece pequena, mas depois de um ano, as escolhas começam a mostrar seus resultados. E isso vale para tudo. Para a escola, para as amizades, para a família, para a nossa vida com Deus. O futuro não aparece de repente. Ele vai sendo construído decisão após decisão. A Bíblia diz em Gálatas 6:7: tudo que o homem semear, isso também colherá. Olha como esse versículo combina com o nosso tema. Primeiro vem a escolha, depois vem a colheita. Nunca acontece ao contrário. Então, eu quero deixar um desafio. Hoje, antes de tomar qualquer decisão importante,
pare por alguns segundos e faça uma pergunta. Essa escolha está construindo o futuro que eu sonho viver? Se a resposta for não, talvez seja a hora de escolher um caminho diferente. E agora, quero ouvir vocês. Se vocês pudessem voltar um ano no tempo, existe alguma pequena escolha que faria uma diferença? E por quê? Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu acho que eu vou responder essa última pergunta do Lucas, sinceramente, mas não dando bem esse exemplo muito pessoal, eu vou só falar mais ou menos o que era. Eu teria escolhido melhor minhas amizades. Eu pensaria bastante em escolher o que eu gasto meu tempo. Eu acho que eu pensaria em como eu trataria as pessoas e o que eu faria o que eu faria no lugar delas. Eu acho que eu mudaria, é igual o Lucas falou, eu mudaria o que eu gasto meu tempo e os meus jeitos de agir, sabe? E é interessante pensar nisso, né? A gente acha que toma nossas próprias decisões, mas muitas vezes já foi muito influenciado antes. Principalmente quando todo mundo faz a mesma coisa. E às vezes nem paramos para pensar se aquilo realmente faz sentido ou se combina com aquilo que acreditamos. Falando em influência, hoje existe uma influência que cabe na palma da mão. O celular. A Isabela preparou um quadro muito legal sobre isso. Conectados ou controlados? Oi, pessoal! Chegou a hora do quadro Conectado ou Controlado. E hoje eu quero conversar sobre: o algoritmo está escolhendo por você? E hoje eu quero começar de um jeito diferente. Eu vou fazer algumas perguntas, mas não precisa responder em voz alta. Só pense aí. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Será que escovar o dente, tomar café ou pegar o celular? E quando você pega o celular, qual é o primeiro aplicativo que você abre? Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp? Agora pense em outra coisa. Quando você abre o Instagram, quem escolhe o primeiro vídeo que aparece? Você ou o aplicativo? Quando entra no YouTube, quem escolhe os vídeos recomendados? Você ou o algoritmo? E quando aparece aquele vídeo escrito, você precisa assistir isso, ou só mais um vídeo, será que foi você quem escolheu assistir? Ou alguém escolheu por você? Hoje existe uma palavra que muita gente nem conhece, mas ela está presente o tempo todo na nossa vida. Ela se chama algoritmo. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é bem simples. O algoritmo é como um organizador invisível. Ele observa tudo o que fazemos. Ele percebe quais vídeos assistimos, quais fotos curtimos, quais comentários fazemos, o que pesquisamos, quanto tempo ficamos olhando para cada vídeo, e quanto mais fazemos isso, mais ele entende do que gostamos. E aí começa a mostrar cada vez mais conteúdos parecidos. Vou dar um exemplo. Se hoje você assistir vários vídeos de futebol, amanhã vão aparecer mais vídeos de futebol. Se assistir vídeos de jogos, vai aparecer ainda mais jogos. Se pesquisar receitas, logo o celular vai mostrar receitas o tempo todo. Até aí parece legal, não é? Mas agora pensa comigo. Se uma pessoa começar a assistir conteúdos que ensinam coisas erradas, ou vídeos cheios de violência, ou pessoas falando mal das outras, ou desafios perigosos, adivinha o que vai acontecer? O algoritmo vai pensar: essa pessoa gosta disso. Mas agora pensa comigo. E se uma pessoa começar a assistir conteúdos que ensinam coisas erradas, ou vídeos cheios de violência, ou pessoas falando mal das outras, ou desafios perigosos, adivinha o que vai acontecer? O algoritmo vai pensar: essa pessoa gosta disso, e vai mostrar ainda mais. É por isso que precisamos prestar atenção em uma coisa muito importante. O celular mostra aquilo que alimentamos e aquilo que vemos todos os dias, e aos poucos vai influenciando a maneira como pensamos. Se assistimos conteúdos que ensinam respeito, vamos aprender mais sobre respeito. Se assistimos conteúdos que incentivam a bondade, isso também influencia nosso coração. Mas se passamos horas vendo coisas que não agradam a Deus, também acabamos influenciados. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração. E hoje eu fico pensando,
Será que guardar o coração também significa cuidar daquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos? Porque tudo aquilo que vemos vai ficando guardado dentro da gente e muitas vezes acaba aparecendo nas nossas atitudes. Então eu quero deixar um desafio para todos nós. Hoje, quando você pegar o celular, antes de abrir qualquer aplicativo, faça uma pergunta para você mesmo. Esse conteúdo vai me aproximar ou me afastar da pessoa que Deus quer que eu seja? Se a resposta não for boa, talvez seja melhor escolher outra coisa para assistir, porque nós devemos controlar a tecnologia e não deixar que ela controle quem nós estamos nos tornando. E agora eu quero ouvir vocês. Se vocês pudessem apagar um tipo de conteúdo da internet para ajudar os adolescentes de hoje, qual conteúdo vocês escolheriam apagar? E por quê? Tchau, pessoal, até a próxima! Depois desse quadro eu fiquei pensando, quanto tempo será que passamos olhando pro celular? Muito pouco. Nossa, deve ser assim. O problema do celular é, como a gente viu no quadro, ele sempre vai mandando mais do que a gente gosta. E o problema é que, sei lá, a gente tem alguma coisa pra fazer, lavar a louça. Aí a gente fala bem assim, vou ficar aqui 10 minutinhos e depois eu vou lavar a louça. Aí ele começa a mandar desses assuntos que você gosta, daqui a pouco você ficou 8 horas no celular e você não sabe por que que a sua mãe tá brigando com você. Aí você vai olhar o que que você fez no dia. Eu mexi no celular, eu mexi no celular. Eu assisti vídeo, eu rolei TikTok, eu rolei Instagram, eu fiquei rolando shorts, eu fiquei gritando sucesso. Exatamente. Eu fiquei. O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei mexendo no celular. Eu acho que eu gostei desse quadro, ficou bem legal. E eu acho que a gente passa muito tempo conectado nas telas. Porque a tela vicia. Então a gente fica viciado naquilo. E ele vai, é igual você falou, ele vai mandando mais, vai mandando mais. E a gente fica assistindo. E quando a gente vê, passa o tempo. Porque é aquilo que a gente gosta, então a gente vai focar naquilo. E eu acho que a gente tem que tirar um pouco do nosso foco do telefone, das coisas que a gente gosta no telefone. E pra fazer outras coisas no dia a dia, porque senão a gente fica muito viciado. Vai ver, você tem uma prova pra semana que vem, você tá na véspera daquela semana, você tem que estudar, não ficar olhando o celular. E outra coisa, se você tiver começado um livro, alguma coisa desse tipo, ou você não ter começado, mas queria ler alguma coisa, e você fica lá na tela, não dá, né? E também puxa muito pro lado das escolhas, porque, tipo assim, você tem duas escolhas. Ou você se prepara para uma prova que vai mudar o rumo da sua vida, ou você fica no celular e nada muda. E quando você escolhe a segunda opção, muitas vezes o seu futuro é prejudicado e você também pode acabar ficando mais distante de Deus e do caminho que Ele quer para você. Pois é. Eu já falei minha opinião, então agora, né? Mas existe alguém que pode nos ajudar muito a entender como tomar boas decisões. Chegou um dos momentos especiais do programa. Hoje a Esté conversou com uma pessoa que conhece muito bem esse assunto. Eles perguntam. Olá, pessoal! Começa agora o nosso quadro Eles Perguntam. E hoje tenho a honra de entrevistar uma pessoa muito especial na minha vida, a minha mãe. Mãe, primeiro, eu queria agradecer por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada. Agora eu vou tentar separar o lado filha do lado entrevistadora. Te falo que hoje eu não vou pegar leve, hein? Eu fiquei até com medo. Pode perguntar, fica à vontade. E o nosso tema de hoje é escolhas que constroem o seu futuro. E nada melhor do que ouvir quem já passou por muitas escolhas na vida para chegar hoje onde chegou, com conquistas e principalmente aprendizados. Mãe, quando você tinha mais ou menos a minha idade, era muito difícil fazer escolhas? Era. E ainda é. Escolhas são muito difíceis de fazer, principalmente quando ela envolve outras pessoas, envolve o futuro. É difícil. Sempre foi difícil fazer escolhas e ainda é. E naquela época também tinha vontade de fazer o que todo mundo fazia? Ah, sim. Na adolescência, eu tinha muito medo de não ser aceita. Então, eu sempre procurava estar na modinha, estar no grupinho, fazer o que as pessoas faziam. Eu sempre fui muito falante, então eu sempre tive muita necessidade de fazer amizade com todo mundo. Então, eu tinha muita
esse direcionamento de achar que eu tinha que ser igual a todo mundo e que eu tinha que agir conforme as pessoas queriam para que eu pudesse ter um grupinho, uma turminha, para que eu fosse inserida. E você lembra de alguma escolha que mudou muito, muito sua vida? Lembro. Eu acho que de todas as escolhas erradas que eu fiz, porque a gente faz muitas escolhas erradas, é normal. Não é saudável, mas é normal. Mas eu lembro que de todas, a que eu mais me arrependo até hoje é de ter começado a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, não por necessidade financeira da minha família, mas porque eu queria uma independência que não era o momento. E eu insisti muito, muito, até que minha mãe não aguentou mais e aceitou e permitiu que eu trabalhasse. Eu fui trabalhar com 14 anos, eu estava fazendo 15 anos e isso me tirou do foco de muitas coisas. Me atrapalhou muito e eu entrei numa fase de maturidade que eu não tinha com 14 anos. Então, por isso que hoje eu sou totalmente contra vocês trabalharem, a não ser que seja necessário, porque existem, cada família tem a sua necessidade. E eu reconheço hoje que eu achava que eu era muito madura. Eu achava que que a minha cabeça estava feita. E a minha mãe permitiu, e eu me arrependo, porque atrapalhou muito os meus estudos. Eu vim me formar muito velha, muito madura, por conta dessa escolha errada. Atrapalhou todos os planos que eu tinha de vida. E essa foi uma escolha que eu sempre me arrependi. Hoje em dia, muitos adolescentes sentem muito medo de errar. A senhora acha que isso é normal? É normal. Infelizmente é normal, porque quando a gente é adolescente, nós temos essa certeza, aliás, nós temos uma tendência, né, de pagar para ver. Como assim pagar para ver? A gente acha, quando adolescente, que nós sabemos de tudo o que é melhor pra gente. Então, os adolescentes, no geral, da minha época e dessa época também, porque a adolescência é difícil em todas as eras, todas as épocas, em todas as décadas. E o adolescente, ele tende muito a dizer assim, eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor pra mim, ele acha que sabe. Então, isso traz um medo de errar, porque o adolescente acha que nunca vai errar. Que tudo que ele pensa sobre ele, sobre a vida dele, sobre os planos dele, sobre as escolhas dele, que ele está muito certo. Então existe esse medo de errar. E que infelizmente é comum, mas que não é bom, não é saudável. Porque são escolhas que talvez mudem a vida dele para sempre, como aconteceu comigo. E como os pais podem ajudar os filhos quando eles precisam tomar muitas decisões difíceis? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Os pais, eles precisam deixar que os filhos façam suas próprias escolhas. Só que essas próprias escolhas são escolhas que estarão de acordo com a maturidade dele naquela idade. Porque nem todas as escolhas que vocês vão fazer, vocês têm consciência total dos riscos que virão no futuro. Então, nós como pais, muitas vezes, assumimos o papel de chatos, assumimos o papel de tóxicos, porque a gente vivenciou muito mais coisas, a gente tem muitas experiências. Eu às vezes falo que eu queria hoje ter 18 anos com a cabeça que eu tenho com 43, 44, porque eu não faria tantas coisas, né? Eu teria uma outra visão, eu teria outro cuidado, eu ouviria mais. E é isso que eu acho que os pais devem fazer. O que a gente pode fazer para ajudar vocês é aconselhar, deixando que vocês escolham, mas lógico que apoiando, amparando, acolhendo, dizendo não é o momento. Eu sempre falo lá em casa que tudo tem o seu tempo e que um abismo chama outro abismo. Então a gente precisa ter, às vezes, até um pouco de pulso firme, mas lógico, que mostrando a vocês que vocês devem fazer as escolhas. E se a gente perceber que a escolha está levando para um caminho de abismo, a gente vai lá e pega o cajado e afasta, traz para perto. Mas é isso, eu acho que esse é o papel dos pais na adolescência. Ao mesmo tempo que a gente deixa vocês seguirem, a gente está puxando a rédea de volta e a gente
permite que vocês façam escolha, mas às vezes a gente não, mas essa escolha não tá boa, não. E é isso, é o papel do pai. Às vezes a gente é bem chato, mas é pro bem de vocês, é por amor. E é isso. Você já tomou alguma decisão errada que depois virou um grande aprendizado pra sua vida? Várias, já sim. Eu já fiz algumas escolhas erradas. A pior de todas, né, que eu já falei, da minha adolescência foi a de trabalhar cedo. Eu acho que isso me atrapalhou muito, mas eu não ouvi a minha mãe. Isso me fez muito mal. Então foi uma escolha que eu fiz muito errônea. Eu não escutei os conselhos da minha mãe. Eu achava que eu sabia o que era melhor para mim. Eu não tinha a inteligência de aprender com os mais velhos, né? De aprender com os exemplos de outras pessoas, que não fosse necessário que eu vivesse aquilo na pele para que eu aprendesse. Então eu acho que isso essas foram escolhas que me fez mal, que hoje eu também me arrependo. Na Bíblia a gente aprende que Deus sempre nos orienta, né? E como saber se uma escolha realmente agrada a Deus? Nossa, essa é difícil. Essas perguntas estão... Mas é isso, tem como, né? A gente tem um manual de fé e prática, que é a Bíblia. E a Bíblia, ela nos ensina tudo. Como proceder, como agir, e como agradar e como desagradar o Senhor. Então, a Bíblia em si, né? Você conhecer o Senhor, você ter intimidade com Deus, isso te dá um respaldo, uma certeza do que é a voz de Deus, do que não é. De você conseguir sentir o Senhor, né? De você dizer assim, eu não estou com alegria no meu coração. Lá em casa a gente fala muito disso, né? Eu não estou sentindo paz no coração. Às vezes, quando elas querem sair ou fazer alguma coisa, eu digo, gente, não vai, porque eu não estou sentindo paz no coração. E todas as vezes que eu não senti paz no coração e eu permiti que se fizesse alguma coisa, dava alguma coisa errada. Era. Então, hoje, né, com o passar do tempo, a maturidade, até a maturidade na maternidade, eu não permito, ainda que muitas vezes eu seja considerada chata. Mas se eu não sentir paz no coração, eu entendo que não é de Deus. Isso em qualquer área da nossa vida. Seja a coisa mais boba como uma coisa mais séria. Então, eu acho que orar, esperar em Deus, confiar, né? Porque a palavra de Deus diz que o que vem dele não acarreta dores, né? Não traz males consigo. Então, o que for de Deus, ele vai usar daquilo para te abençoar, para te enriquecer na terra, né? E com certeza tudo vai fluir de uma forma leve, prazerosa, tranquila. O coração do homem é enganoso, a palavra do Senhor diz, mas a nossa intimidade com Deus faz com que a gente escute a voz de Deus, né? Nem sempre no ouvido, nem sempre aqui na audição, mas é na alma. Então é isso, eu acho que intimidade com Deus só é a única forma. E se você pudesse voltar aos seus 14, 13 anos, qual conselho você daria à sua Fernanda adolescente? Eu já pensei nisso tantas vezes, às vezes quando eu lembro de algumas coisas que aconteceram no passado, eu já pensei isso muito. E eu tenho certeza que eu diria assim, calma, tudo vai dar certo, né? Todos os seus sonhos vão se realizar. Eu acho que todos os sonhos que eu tinha na minha vida, eles se realizaram. Para a glória de Deus. E tudo no Senhor, tudo à base de oração, tudo à base de joelho no chão. Mas os meus sonhos, o Senhor realizou todos. Quando eu entendi que é o tempo dele e que é nele. Enquanto eu não permitir que o Senhor, e tão somente ele, agisse na minha vida, transformasse a minha visão, a minha postura, a minha fé, se fortalecesse. Enquanto nada disso aconteceu, os meus sonhos, eles não se realizaram. Mas quando eu comecei a ter maturidade no Senhor, intimidade com Ele, quando eu permiti ser transformada, foi muito difícil. Porque você está sempre ali na casa do oleiro, sendo transformado, sendo moldado, sendo quebrado, sendo refeito. Mas aí eu diria para ela só isso: confia no Senhor, seja fiel, seja justa, agrade a Deus, espere no Senhor. Eu acho que se eu pudesse me voltar para os 14 anos com a mente que eu tenho agora, eu teria sido mais fiel. Eu teria buscado agradar mais o Senhor.
Mesmo naquela época, eu achando que eu estava agradando. Sim. Mas era isso. Se eu pudesse, assim, ir lá, voltar, eu dizia assim, olha, agrada mais o Senhor, espera nele, não faz do teu jeito, não é no seu tempo, espera, vai dar certo. Porque de esperar é ruim. E eu tenho muita dificuldade em esperar, né? Muita. E esperar no Senhor foi muito dolorido, mas hoje eu vejo como é bom esperar no Senhor. E pra finalizar, qual conselho você dá aos adolescentes que estão assistindo a nossa live? Eu acho que tudo que eu falei, assim, um pouco é um pedacinho conselho. de conselho. Mas é isso, esperem em Deus. Agradem ao Senhor e não se importem em agradar o mundo. Porque as pessoas que hoje convivem com vocês, as pessoas que não estão em Cristo, as pessoas que rodeiam vocês e que não são pessoas que agradam ao Senhor, elas vão passar. Elas vão embora. Elas vão ter a vida delas. E vocês, o único que vai permanecer até o último dia, até o último momento e até a eternidade é o Senhor. Então, esperem nele, agradem ao Senhor, porque é só nele que há abundância de alegria. E assim, vocês não sabem de nada. Eu sinto dizer que vocês não sabem o que é melhor para vocês. Que vocês não têm maturidade para fazer escolhas que vão perdurar por toda a vida. Então, escutem conselhos, observem os mais velhos, conversem com os idosos, porque isso é muito enriquecedor. Então, deem valor aos mais velhos. Ouçam a conversa dos idosos e todos os conselhos dos seus pais. São conselhos que é para o bem. Então é isso. Posso te fazer uma última pergunta agora como filha? Sim. É mais difícil do que essa. Então, né? Você tem orgulho da pessoa que eu estou me tornando? Muito, muito. E assim, a gente tem visto nitidamente o seu crescimento. O quanto que você tem mudado. O quanto que você tem amadurecido. É muito bonito, assim, ver você tão dedicada à obra do Senhor. Ver você gostar de estar na igreja. Eu lembro que quando você era pequenininha, a gente dizia que você tinha parte com Samuel. Porque você sempre amou estar na igreja, né? Sempre para ir embora da igreja para você era uma dificuldade, chorava e não queria ir embora, queria ir para a igreja todos os dias. E é muito bom ver você crescendo e buscando agradar o Senhor. Eu tenho visto isso. Eu sei que é difícil, né? Na adolescência não é fácil. São muitos caminhos, né? Os caminhos na adolescência são infinitos. Então você vê aquele monte de caminho, mas saiba que o caminho estreito, o caminho do Senhor é o melhor. É o que vai te levar à felicidade na fase adulta, na vida adulta, na sua maternidade, você como esposa, né? Eu tenho orado para que o Senhor prepare o sacerdote do seu lar. Mas é isso, eu tenho muito orgulho de ver você crescer, de ver você buscar melhorar em tudo. Eu tenho muito orgulho de você, muito mesmo. E eu espero que você continue assim, na presença do Senhor. Porque eu tenho visto como você tem buscado a Deus. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Mãe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi muito bom ouvir suas experiências e perceber que as escolhas que fazemos hoje realmente podem influenciar todo o nosso futuro, né? Então, muito obrigada e as portas estão abertas. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. Eu amei estar aqui com você. Ser entrevistada pela minha filha, gente. Eu nunca pensei que isso seria possível, mas estou aqui. Parabéns, parabéns, né, à Primeira Igreja, através da pessoa do Norton, por esse trabalho incrível com os adolescentes, que eram crianças, agora adolescentes, daqui a pouco estão jovens. Parabéns, parabéns a todos. O programa tá lindo. Obrigada. Bom, eu gostei muito de uma parte que você falou que nós não sabemos de nada, porque nós realmente não sabemos. A gente sempre acha que a gente sabe, e vocês mesmos sabem que eu já quebrei muita cara com isso, né? De achar que as minhas escolhas estavam certas, e por isso faz a gente pensar bastante, né? Porque as nossas escolhas às vezes não são as certas. Mas Deus vai sempre guiando nossa cabeça, nosso caminho. Mas agora eu quero saber uma coisa. O que será que a nossa turminha Next pensa? Será que elas pensam do mesmo jeito? Então, quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a escolha mais importante que vocês já fizeram até hoje e que trouxeram um resultado muito bom para a vida de vocês?
Foi isso, turminha. Até mais. Tchau, obrigada. Cara, que quadro interessante, Steph. Parabéns. Eu gostei muito do quadro. Eu gostei muito de uma fala que a sua mãe falou, que é: tenha calma no Senhor. Que normalmente a gente não presta muita atenção nisso, principalmente na idade adolescente e jovem. E aí, às vezes, dá coisa errada, mas eu gostei muito dessa frase: tenha calma. Eu me identifiquei um pouco quando ela falou que ela queria trabalhar. Porque eu também, eu tenho essa vontade, mas agora com a fala dela, isso me fez repensar um pouco no que é necessário para mim agora. Achei muito interessante. Eu adorei gravar esse quadro também com a minha mãe, porque esse assunto é um de muitas das nossas conversas lá em casa com a minha mãe, né? Porque a minha mãe ela é uma pessoa de dar muitos conselhos, então a gente escuta muito. E na parte que ela diz que a gente não sabe de nada, porque a gente não sabe de nada. Então a gente não tem conhecimento de nada, a gente não sabe o que vai acontecer, nem a gente pode dar o rumo para nossa vida, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? E eu acho que é igual você falou, que eu também foi uma fala muito bonita, que a gente tem que esperar em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. E também é bem típico do jovem e do adolescente achar que conhece toda a vida, né? É. Aí você acha que tá fazendo a coisa certa, pá, dá errado. Ai, não sei o quê, porque eu tentei pedir ajuda a Deus, Deus não me ajudou. Não era o plano de Deus pra essa pessoa. Então, é natural que dê errado ou dê algum problema no meio do caminho. Muitas vezes os adolescentes se afastam de Deus por não ser a vontade deles. Porque a gente sabe que tudo é conforme a vontade de Deus. E se for a vontade dele, vai acontecer. Só que quando não acontece, ai, porque Deus não me ama, porque eu sou o único que Deus não ama, e eu vou sair da igreja, e aí sai da igreja e se afasta e acabou. É tipo aqueles adolescentes. Fiz 12 anos, sou adolescente. Na minha época, era totalmente Na diferente. minha época, nada era assim. Na minha época. Então, eu achei bem fofinho o quadro, porque assim, era a filha entrevistando a mãe, foi muito fofinho, assim. Tipo, não sei, eu achei muito fofinho, sabe? Mas, engraçado. Enquanto eu ouvi essa entrevista, lembrei de alguém da Bíblia. Sério? Sim, porque existiu alguém que precisou fazer escolhas muito difíceis. Bíblia na vida real. Oi, pessoal. Chegou a hora do quadro Bíblia na vida real, com o tema José, um futuro construído por escolhas diárias. Hoje eu quero falar de um personagem que muita gente conhece, mas talvez poucas pessoas percebam por que Deus fez escolhas tão grandes na vida dele. Estou falando de José. Quando pensamos em José, logo lembramos dele como governador do Egito, mas a história dele não começou no palácio, começou muito antes. Começou nas escolhas. José fez escolhas importantes quando ninguém estava vendo. Mesmo sendo vendido pelos irmãos, ele escolheu continuar confiando em Deus. Mesmo trabalhando como escravo, escolheu fazer tudo com dedicação. Mesmo sendo acusado injustamente, escolheu não desistir. Mesmo preso, escolheu continuar sendo fiel. Tem uma parte da história que sempre chama minha atenção. A esposa de Potifar tentou convencer José a fazer uma coisa errada. Ninguém estava olhando, seria muito fácil esconder. Mas José pensou diferente. Ele não perguntou: será que alguém vai descobrir? Ele perguntou: como eu poderia pecar contra Deus? Olha que diferença. José escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando parecia que ninguém iria saber. E isso mostra uma coisa importante. As escolhas que mais constroem o nosso caráter são justamente aquelas que fazemos quando ninguém está olhando, porque é nesse momento que mostramos quem realmente somos. Talvez você nunca seja governador de um país, mas todos nós enfrentamos escolhas parecidas. Escolher falar a verdade ou mentir, escolher obedecer ou desobedecer, escolher estudar ou deixar para depois.
escolher perdoar ou guardar mágoa. Nenhuma dessas decisões parece enorme, mas todas elas ajudam a construir o nosso futuro. Provérbios 4:26 diz: pense bem por onde você anda, e todos os seus caminhos serão seguros. A Bíblia nos ensina que vale a pena pensar antes de escolher, porque boas escolhas de hoje trazem bons resultados amanhã. Então, eu quero deixar uma pergunta. Quando surgir uma decisão difícil nesta semana, você vai escolher pensando apenas no agora? Ou vai pensar no futuro que Deus quer construir através da sua vida? Agora, eu quero ouvir vocês. Na opinião de vocês, qual escolha de José foi a mais difícil? Continuar confiando em Deus? Perdoar os irmãos? Fugir da tentação? Ou continuar fazendo o certo, mesmo quando ninguém reconhecia? Tchau, pessoal! Até a próxima! Esse quadro, né, eu gravei ele, foi bem mais rápido do que apareceu no vídeo. Sobre a questão da última pergunta que foi feita. Desculpa que não deu pra escutar porque eu não falei no microfone. Sobre a última pergunta que foi feita. Eu acho que a parte mais difícil foi que ele sempre manteve os princípios que Deus tem passado para nós em todas as escolhas. Ele foi vendido, ele foi escravizado e mesmo assim ele continuou seguindo o princípio. O mais difícil não são os desafios que Deus passa pra gente, mas sim que a gente tem que seguir a Deus sempre nesses princípios. Só que o problema é que esses desafios vão continuando. E às vezes você tem dúvida, você não sabe o dia de amanhã. Mas eu achei muito interessante que José ele sempre continuou. Uma coisa bem legal que fala na Bíblia é que Deus não vai te dar prova se você não aguentar passar por ela. Então Deus sabe que você tem força para passar por essa prova, por essa tentação. Então ele vai te entregar isso para ele ver o quanto você é forte ao Espírito Santo. Então a gente tem que continuar firme, igual José. É José? José, né? É, tá certo. É que eu confundi o nome, desculpa. E a gente tem que continuar firme igual José, porque às vezes tudo parece que vai desmoronar. Só que a prova que Deus colocou na nossa vida, ele sabe que a gente consegue fazer. Então nada vai dar errado. Eu acho que o mais impressionante na história de... Não, tá desligado. Desculpa. Eu acho que o mais impressionante na história de José foi todos os problemas que ele passou. Que nem o Lucas falou, ele foi vendido, foi escravizado, foi traído pelos irmãos. E mesmo assim ele continuou confiando plenamente no que Deus ia fazer na vida dele. E essa é a parte que eu acho mais impressionante na história dele. Porque normalmente, que nem eu falei da última vez, se fosse um adolescente assim, ele ia falar, ai, que nem Esther falou, ai, Deus não me ama e não sei o quê. Mas a vida de José é realmente um exemplo para a nossa vida, porque ele mostra que todas as escolhas que ele fez, Deus presenteou ele com uma coisa muito maior e melhor no final. Então, tava com a resposta aqui na ponta da língua, que era, assim, se fosse olha, porque aquele negócio de quando ele foi acusado injustamente, se fosse eu teria gritado, falado que não tinha acontecido nada, assim, chorado, sabe? Né, é um negócio bem interessante, né? Uma coisa também que eu gosto, antes só de você falar, Isabela, é que no final, ainda bem no finalzinho da história, os irmãos dele passam fome, e aí Deus deu sabedoria para ele ter aquela ideia de arrecadar comida, porque Deus avisou para ele que ia ter seca. E uma coisa muito interessante foi que quando os irmãos dele voltaram procurando comida, ele ainda assim continuou e aceitou, né? Ele ainda perdoou os irmãos dele mesmo depois de tudo que eles fizeram por ele. José realmente fez escolhas impressionantes. E mesmo quando tudo parecia que ia dar errado. Mas tudo isso acontece também na nossa vida. Principalmente na adolescência. Então chegou a hora daquele quadro em que a gente fala da vida como ela realmente é.
Vida de adolescente sem filtro. Oi, pessoal! Chegou a hora do quadro Vida de Adolescente Sem Filtro. E hoje eu quero conversar sobre uma coisa que acontece com todo mundo. Sabe aquelas frases que a gente escuta o tempo todo? Ah, isso é só uma coisinha, não tem problema, é só dessa vez, depois eu resolvo, todo mundo faz. Quem aqui já ouviu alguma dessas frases? Pois é, sabe o que eu percebi? Quase todas as grandes decisões da nossa vida começam exatamente assim, bem pequenininhas. A gente costuma pensar que uma grande mudança acontece de uma hora para outra, mas quase nunca é assim. Tudo começa com uma pequena escolha. Por exemplo, ninguém acorda pensando, hoje vou perder a confiança dos meus pais, ou hoje vou estragar uma amizade, ou hoje vou me afastar de Deus. Não, vou dar alguns exemplos. Você esqueceu de fazer o dever da escola. Aí pensa, vou copiar rapidinho do meu amigo, é só dessa vez. Outro dia, alguém faz uma brincadeira com um colega. Você sabe que não foi legal, mas riu junto porque todo mundo riu. É só dessa vez. Ou então, sua mãe pede pra guardar o celular. Você responde, já vou! Mas continua mais 10 minutos assistindo vídeo, jogando, fazendo alguma coisa no seu celular. Parece uma coisa pequena, mas essas pequenas escolhas vão criando hábitos. E você sabe o que são hábitos? São coisas que fazemos tantas vezes, mas tantas vezes, todo dia assim, que acabam se tornando normais. Se escolhemos fazer o bem várias vezes, o bem vira um hábito. Se escolhemos obedecer várias vezes, obedecer vira o hábito. Mas quando acontece o contrário, né, coisas erradas, maldade, também acontece quando repetimos pequenas atitudes erradas. Elas também viram hábitos. Depois fica muito mais difícil mudar. Eu gosto de imaginar isso como uma construção. Quando alguém constrói uma casa, ela não aparece pronta. Primeiro vem um tijolo, depois outro, depois outro, e depois outro, e depois outro, assim, né? Até construir. E ninguém olha para um único tijolo e diz, uau, que casa bonita. É só um tijolo lá, é só o material, né? Mas quando todos os tijolos estão juntos, a casa aparece. Nossa vida funciona do mesmo jeito. Cada escolha é como um tijolo. Cada atitude, cada palavra, cada decisão. No final, tudo isso vai formando quem nós somos. Que não dá esse mesmo... dá essa dinâmica da casa, né? Porque sem, assim, tá totalmente construída, não parece uma casa. Por isso, eu aprendi uma coisa muito importante. A pessoa que faz boas escolhas nas pequenas coisas, normalmente também faz boas escolhas nas grandes. Que aprende a falar a verdade nas coisas simples, também fala a verdade quando a situação é difícil. Quem aprende a obedecer em casa, também aprende a obedecer a Deus. Quem aprende a respeitar as pessoas, vai construir amizades muito melhores. E sabe o que Jesus ensinou? Ele disse que quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Isso mostra que Deus olha para as pequenas atitudes, porque são elas que mostram quem realmente estamos nos tornando. Então, eu quero deixar um desafio para todo mundo que está assistindo hoje. Quando surgir uma pequena escolha, mesmo que pareça sem importância, pare por alguns segundos e pense. Essa decisão está me aproximando ou me afastando da pessoa que Deus quer que eu seja? Pode parecer uma escolha pequena, mas ela pode fazer uma grande diferença amanhã. E agora eu quero ouvir de vocês da bancada. Na opinião de vocês, qual pequena escolha faz mais diferença no dia a dia de um adolescente? Tchau, pessoal! Até a próxima! Bem, legal, né? Mais um quadro, saiba mais dos quadros, next. Eu gostei muito sobre uma das falas foi hábitos. Hábitos é muito interessante sobre a gente pensar que se a gente fizer muitas coisas boas, elas viram hábitos e a gente faz normalmente. É tipo um vídeo, eu não sei se alguém viu, mas é que um homem tem várias coisas que ele poderia fazer e as outras pessoas deixam. Aí ele começa a fazer, tipo, dar comida para cachorro, ele ajuda a vizinha, coloca água na planta e depois de um tempo a planta cresce, o cachorro gosta muito dele. E eu acho esse vídeo bem interessante que combina muito com o quadro. Eu gostei muito, é muito interessante. Eu acho que essa mesma fala de hábitos é uma coisa que pega muito, né? Porque normalmente os nossos hábitos são moldados pela internet, pelos nossos amigos,
pelos conselhos que a gente escuta das pessoas. E às vezes as pessoas falam assim, ai, muda isso, porque isso é uma coisa que tá ruim. Só que é uma coisa que pra você tá bom, tá legal, que você gosta. Só que os seus hábitos vão mudar por influência dos seus amigos, por pressão, pela própria internet, porque a gente vive moldado nisso, né? Acho que a sociedade se molda na internet. Sim. E a gente acha que tudo que a gente vê na internet é perfeito. Os hábitos da pessoa, a vida da pessoa. Ai, porque a rotina da pessoa é perfeita, enquanto a minha tá toda bagunçada. Mas não é assim. Então, às vezes, a gente tem que dar uma dispersada da internet e olhar para a vida real, porque isso Ah, muda muito. Aí os influencers ficam lá. Ah, minha rotina em Hollywood, sei lá o que mais. E puxando essa parte do que a Esté falou, muitas vezes quando a gente vê os hábitos bons de outra pessoa, a gente meio que se sente na obrigação de melhorar os nossos hábitos. E muitas vezes alguns hábitos ruins, realmente eles precisam ser mudados, mas tem hábitos bons que são características da nossa personalidade, que não tem como mudar e também é uma forma da gente a gente acaba sendo influenciado por causa dessa diferença. Mas muitas vezes a gente precisa confiar no que Deus fala e tentar nos afastar da influência do mundo, que nem a entrevista com a mãe da Esté. Ela falou que a gente não precisa se preocupar em satisfazer o mundo, só agradar a Deus. Eu improvisei muito naquele quadro, gente. Tinha coisa que não tava no roteiro. Acho que todo mundo já viu alguma situação parecida. Uma experiência pessoal sobre isso é igual a gente falou aqui, né? Sobre a internet, sobre os hábitos, né? Que o pessoal da internet vive. Por exemplo, a moda agora sei lá, de vestir uma roupa muito cara. Tipo, a série, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo aqui já assistiu? Se, Tem eu um já- episódio, tem um episódio muito interessante que todo mundo começa a usar jaqueta de couro. Aí o Chris ele fica pedindo pro pai dele. Aí o pai dele manda uma. Não, mas jaqueta de couro, ela não serve pra você ser bonita, ela serve pra te aquecer, igual qualquer outra jaqueta normal. Então por que que você não tá querendo? Por que que você não tá querendo as outras jaquetas? E isso é legal, né? A gente vê, tipo, como as coisas em volta de nós nos faz mudar os nossos hábitos. Eu acho que todos nós já tivemos um pouquinho de influência, pelo menos, né? Porque a gente vê todo mundo com aquela moda. Nossa, mas deve ser tão legal, já que todo mundo usa, eu quero usar também. Aí a gente vai, pede, aí entra na moda. Aí a moda sai, aí compra outra coisa. Aí fica nesse looping eterno de comprar coisa porque tá na moda. Sendo que a gente precisa do nosso próprio estilo, da nossa própria identificação. Porque eu acho que isso é uma das coisas que tá muito ruim ultimamente é que a gente tá querendo se moldar em base do que os outros se moldam. Então a gente vai se moldar na outra pessoa. Grande exemplo, 2025, Bob Goods, Labubu, Morango do Amor, e etc, gente. Eu acho que todo mundo já viveu aquela situação em que todo mundo tá fazendo uma coisa. Aí você vai e pede, mãe, eu posso fazer tal coisa, tá todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Sim. É um Sim. exemplo. A sua mãe, ela tá querendo te proteger de coisas erradas que o mundo muitas vezes nos faz parecer certo. E ela quer. Às vezes a gente acha, ai, nossa, que mãe chata, eu não posso fazer nada. Mas é a forma dela de te proteger e manter o seu coração limpo e só te proteger. Pois é. E hoje conversamos sobre internet, falando sobre escolhas, sobre amigos, sobre influência, sobre pressão. Mas afinal, o que Deus pensa sobre tudo isso? A Bíblia responde. E a resposta pode mudar completamente nossa forma de viver. A nossa mensagem de hoje tem como tema escolhas que constroem o seu futuro. O nosso versículo base é Provérbios 4, 26 e 27. Pense bem por onde você anda, e todos os seus caminhos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. Pessoal, durante nossa live, nós falamos sobre escolhas. A Isabela mostrou como até aquilo que assistimos pode mudar nosso futuro.
eu falei das pequenas escolhas podem trazer grandes consequências. A Esther conversou sobre esse assunto com a mãe dela e vimos como os pais também passaram por situações parecidas. O Lucas mostrou como José construiu o futuro dele através das escolhas que fazia todos os dias. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo. Quem está construindo seu futuro? Pode parecer uma pergunta estranha, mas a resposta é muito simples. Você? Muitas vezes pensamos assim: quando eu crescer, blá 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 blá, tanana, tanana, tanana. Quando eu terminar a escola, tanana, tanana, tanana. Quando eu conseguir emprego, aí é assim, né? Quando eu for adulto. Mas a verdade é que o futuro não começa quando ficamos mais velhos. Ele começa hoje. Agora. Neste exato momento. Imagina que alguém decide construir uma casa. Gente, é o mesmo exemplo que eu dei no meu programa. Ela não aparece pronta de um dia para o outro. Primeiro vem um projeto, depois alicerce, depois um tijolo, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Ninguém olha para um único tijolo e diz: uau, que casa linda, a casa mais linda do mundo, meu Deus. Mas quando todos eles estão juntos, a casa aparece. Nossa vida funciona exatamente assim. Cada decisão é como um tijolo. Cada escolha ajuda a construir quem nós seremos daqui a alguns anos. Talvez hoje você precise escolher se vai estudar ou deixar para depois. Se vai obedecer aos seus pais ou responder mal. Se vai falar a verdade ou esconder um erro. Se vai tratar um colega com respeito ou entrar em uma brincadeira que machuca alguém. Na hora, essas escolhas nunca parecem pequenas. Mas elas... Não, essas escolhas Essas escolhas parecem pequenas, mas elas nunca ficam pequenas. Elas crescem junto com a nossa vida. Olha para José. Ele não virou governador porque teve sorte. Também não aconteceu de repente. José escolheu obedecer quando era difícil. Escolheu trabalhar direito quando ninguém valorizava. Escolheu fugir do pecado quando ninguém estava vendo. Escolheu continuar confiando em Deus quando tudo parecia dar errado. Foram essas escolhas que prepararam o caminho de Deus, o caminho que Deus tinha para ele. E sabe o que isso ensina para nós? Que Deus também está olhando para as nossas escolhas. Talvez ninguém veja quando você decide fazer a coisa certa, mas Deus vê. Talvez ninguém saiba que você escolheu falar a verdade, mas Deus sabe. Talvez ninguém perceba que você resolveu desligar o celular para estudar, mas Deus percebe. E essas pequenas decisões vão formando seu caráter. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Esse versículo é muito simples. Se você planta respeito, vai colher confiança. Se planta dedicação, vai colher crescimento. Se planta amizade verdadeira, vai colher bons relacionamentos. Se planta tempo com Deus, vai colher uma fé mais forte. Nossa, eu lembrei de uma música do colegial infantil, gente. Toda colheita começa com uma semente. Então, hoje, eu quero deixar um desafio para você. Hoje, quando você terminar essa live, pense em apenas uma área da sua vida. Pode ser escola, ser sua casa, suas amizades, seu relacionamento com Deus. E faça essa pergunta. Qual pequena escolha eu posso começar a fazer hoje para construir um futuro melhor? Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece por uma escolha, depois outra, depois outra, depois outra. E é assim que Deus transforma uma vida. Talvez ninguém veja as escolhas que você faz quando está sozinho, mas Deus vê. E é exatamente essas escolhas que o seu futuro está sendo... Exatamente nessas escolhas que seu futuro está sendo construído. Lembre-se sempre dessa fase. O futuro não é construído por um grande momento. Ele é construído pelas pequenas escolhinhas que fazemos todos os dias. E agora eu quero ouvir uma última resposta da nossa turma. Vou fazer uma pergunta bem rápida para cada um. Qual escolha você quer colocar em prática nesta semana? Escolhas. Uma coisa difícil.
que a gente, escolhas. Uma coisa difícil que a gente fica pensando, né? Mas uma coisa bem interessante é que, dependendo das nossas escolhas, como foi dito, dependendo das nossas escolhas, tudo muda. Uma escolha que eu quero fazer é que eu possa estudar mais e que eu fique menos tempo em telas. Eu acho que é uma das escolhas que nós, como adolescentes e jovens, tentamos fazer muito, né? Porque às vezes a gente se pega fazendo alguma coisa que não era pra gente estar fazendo. Tipo, a gente tem que estudar e aí tá muito puxado. Mas a gente tá ali fazendo o que não é pra fazer. E a gente tem que mudar algumas escolhas no nosso dia a dia. Eu acho que a minha é igual à sua. Eu acho que estudar mais, focar mais, tirar um tempo das telas, né? E prestar também mais atenção no Senhor. Eu acho que o que eu poderia mudar das minhas escolhas, da minha semana, eu acho que é de todo o tempo que eu tenho para fazer outras coisas, como brincar, assistir, jogar. Eu acho que eu poderia diminuir um pouco esse tempo e também dar mais tempo para Deus e para minha fé. Que Deus nos ajude a fazer escolhas que agradem a Ele e construam um futuro cheio de propósito. Muito obrigada por você que esteve conosco em mais um Saiba Mais Next. Compartilhe essa live com seus amigos, deixe seu comentário e conte para nós qual escolha você decidiu colocar em prática nessa semana. Até o próximo episódio! E para encerrar, vamos ouvir uma música especial. Fica até o final. Porque aqui o papo é com a gente! O céu estava em silêncio. Eu me sentia perdido no meio da tempestade. Mas foi no mar da dor que eu ouvi a voz de Cristo mais perto. A chuva batia forte contra a janela do ônibus. Cidade acesa por fora, mas dentro tudo escuro. 1000 pessoas caminhando, cada uma com sua dor. Eu tentando entender porque o mundo esfriou o amor. Olhei pro céu cinza e falei baixinho, Pai, porque tem guerra que ninguém percebe quando a alma cai. Carrego perguntas fundas que eu nunca consegui dizer, mas tu conheces pensamentos antes mesmo de eu falar pra você. Então lembro de Pedro quando começou a afundar. Os olhos saíram de Cristo e o medo tomou lugar. E quantas vezes eu fui igual tentando sobreviver, esquecendo que sem tua mão eu também vou me perder. Nesse mar de lágrimas, tua voz me encontrou. Quando as ondas me cercaram, tua graça me guardou. Eu pensei que fosse o fim, mas Cristo entrou no meu barco e mostrou que até no caos teu amor continua intacto. Nesse mar de lágrimas aprendi a depender, porque quando acabar minha força começa o teu poder. Se o vento sopra forte eu não vou retroceder, porque o Filho de Deus caminha sobre o mar pra me socorrer. Jesus, Jesus, quantas noites eu questionei meu valor, enquanto o mundo vendia a mentira disfarçada de amor. Mas na cruz eu entendi quem realmente eu sou, um pecador alcançado pela graça do Senhor. Então quebra meu orgulho, remove minha vaidade, porque sem tua presença tudo perde a finalidade. Eu não quero só palavras bonitas em canção, quero teu espírito queimando dentro do coração. E se o Senhor quiser silêncio eu também vou aceitar, porque até sem entender eu aprendi a confiar. O mar pode se agitar, o céu pode escurecer, mas nenhuma tempestade é maior que o teu poder.
que ia afundar, tua mão me segurou. Quando minha fé falhou, teu amor permaneceu. E mesmo chorando, eu continuo olhando pra cruz. Nesse mar de lágrimas eu descobri teu cuidado, porque até no sofrimento nunca fui abandonado. Hoje minhas cicatrizes carregam prova do teu amor. Cristo transformador, profundo em testemunho pro Senhor. Nesse mar de lágrimas nasceu minha adoração, não baseada em emoção, mas em rendição. E se minhas lágrimas caem, eu sei onde vão cair, nas mãos do Deus eterno que prometeu nunca partir. Dinastia sagrada, o mar quase me afundou, mas Cristo entrou nas águas e me trouxe de volta.